Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Oração. Quando orares, vá para dentro do teu quarto e feche a porta. E ora teu pai que está em segredo, e teu pai que vê em segredo te recompensará abertamente. Mateus 6, versículo 6. Portanto, vos afirmo, tudo quanto pedides em oração, tenhas fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mateus 11, versículo 24. A oração é a experiência mais maravilhosa que o homem pode ter. Ao contrário das ladainhas diárias da grande maioria da humanidade em todos os cantos da terra, que, por suas vãs repetições, esperam chegar aos ouvidos de Deus, a oração é o êxtase de um casamento espiritual, ocorrendo no silêncio profundo da serenidade da consciência. No seu verdadeiro sentido, a oração é a cerimônia da união com Deus. Assim como a noiva, no dia do casamento, abandona o nome de sua família para assumir o nome de seu esposo, da mesma forma, quem reza deve renunciar ao seu nome atual, no caso, a sua natureza atual, e assumir a natureza daquilo pelo qual ele reza. Os evangelhos têm claramente instruído o homem sobre como realizar esta cerimônia. Da seguinte forma: quando orares, vá para dentro do teu quarto e feche a porta. E ora teu pai que está em segredo, e teu pai que vê em segredo te recompensará abertamente. Ir para dentro do teu quarto é o mesmo que entrar em uma suíte nupcial. Assim como ninguém além da noiva e do noivo tem permissão para entrar em um quarto tão sagrado quanto a suíte nupcial da noite da cerimônia de casamento, da mesma forma, ninguém além daquele que reza e aquele a quem a oração é feita podem ser autorizados a entrar no quarto do momento sagrado da oração. Assim como a noiva e o noivo, ao entrar na suíte nupcial, com segurança fecham a porta para o mundo exterior, então também aquele que entra no momento sagrado da oração deve fechar completamente as portas dos sentidos e deixar o mundo de fora, assim como todas as coisas que o cercam. Isso só é possível quando você desviar completamente a sua atenção para longe de todas as coisas que diferem daquilo com que agora você se relaciona. O objetivo do seu desejo. A segunda fase desta cerimônia espiritual é definida nas palavras: tudo quando pedides em oração, tenhas fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Conforme você contemplar com alegria, e ao ser possuído por aquilo o que você deseja ser e possuir, você terá completado esta segunda etapa e, portanto, terá realizado espiritualmente as etapas do casamento e da geração. A atitude receptiva da mente no momento da oração ou do contemplamento pode ser comparado à noiva ou um ventre. Por isto, este é o aspecto da mente que recebe as impressões. Aquilo que você contempla ser é o noivo, e por isso ele tem um nome ou a natureza que você terá que assumir na cerimônia, e portanto é ele quem faz a impregnação. Assim, você tem que abrir mão do seu nome ou sua natureza atual para assumir o nome ou a natureza do seu desejo. Tomado pela sua contemplação e tendo assumido o nome da natureza da coisa contemplada,
Todo o seu ser se emociona com a alegria de ser o que você deseja. Esta emoção que atravessa todo o seu ser, à medida que você se conscientiza do seu desejo, é a prova de que você está tanto casado quanto impregnado. Quando você retornar desta meditação silenciosa, a porta do mundo que você deixou para trás será aberta uma vez mais, mas dessa vez você retornará para o mundo como uma noiva grávida. Você retornará totalmente mudado, embora ninguém, além de você, saiba deste maravilhoso romance. Porém, o mundo verá, em muito pouco tempo, os sinais de sua gravidez, pois você começará a expressar aquilo o que você sentiu-se ser no momento da sua oração. A mãe do mundo, ou a noiva do Senhor, é propositalmente chamada de Maria, ou água, pois a água perde sua identidade quando ela assume a natureza daquilo com que ela se mistura. Maria, da mesma forma, é o aspecto receptivo da mente que deve perder sua identidade para poder assumir a natureza da coisa desejada. Apenas quando se está disposto a abandonar a sua identidade e as atuais limitações é que alguém pode se tornar aquilo que se deseja ser. A oração é a forma pela qual tais separações e casamentos são realizados. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Os dois concordando são você, a noiva, e o objeto do seu desejo, o noivo. Quando este acordo for realizado, um filho, dando testemunho desta união, irá nascer. Você começará a expressar e possuir o que você está consciente de ser. Orar, então, é reconhecer-se ser aquilo que você deseja ser, ao invés de suplicar a Deus pelas coisas que você deseja. Todos os dias milhões de orações não são atendidas, porque o homem reza para um Deus que não existe. Se a sua consciência é Deus, então você deve primeiro buscar nela aquilo que você deseja e assumir a consciência desta qualidade desejada. Somente quando isto for feito, as suas orações serão respondidas. Ser consciente de ser pobre, enquanto se ora por riqueza, lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, ou seja, pobreza. As orações para serem bem-sucedidas devem ser afirmações e declarações. Assuma a sua consciência positiva daquilo que você deseja. Com o seu desejo definido, calmamente vá para dentro e feche a porta. Entregue-se ao seu desejo. Sinta-se ser um com ele. Permaneça nesta convicção até que você tenha absorvido a sua natureza e o seu nome. Ao declarar e sentir-se ser e possuir aquilo que você deseja, quando você emergir no momento de oração, você deve fazê-lo consciente de ser e possuir aquilo que até então você apenas desejava. Deus Trino. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Tendo descoberto a Deus como a essência da nossa consciência de ser, e esta realidade incondicionada e imutável, o Eu Sou, sendo o nosso único Criador, vejamos agora por que a Bíblia registra
uma trindade como criadora do mundo. No versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis se afirma: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. As igrejas se referem a essa pluralidade do discurso, destacando a presença de três presenças no momento da criação: um Deus Pai, um Deus Filho e Deus Espírito Santo. A relação existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas nunca tentaram explicar por que elas ficam às escuras no que se diz a respeito a este mistério. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três aspectos ou condições da consciência incondicionada da existência, o que chamamos de Deus. A consciência de ser, a consciência da existência, precede a consciência de ser algo. Esta consciência incondicionada, que precede a todos os estados de consciência, é Deus, o Eu Sou. Os seus três aspectos condicionados ou as suas três divisões de si mesmo podem ser melhor descritos desta maneira. A parte receptiva da mente é o aspecto que recebe as impressões e, portanto, pode ser comparado a um ventre ou uma mãe. A parte que fez essa impressão é o macho ou o aspecto impressor e, portanto, é conhecido como pai. A impressão, ao seu tempo, torna-se uma expressão, cuja expressão sempre terá a imagem e semelhança da impressão. E, portanto, este aspecto objetivado é chamado de filho, que dá testemunho de seu pai e mãe. A compreensão deste mistério da Trindade permite àquele que a entende completamente transformar e moldar o seu mundo à sua própria imagem. Deixe-me lhe dar um método para aplicar este mistério na prática. Sente-se calmamente e decida aquilo que você mais gostaria de expressar ou possuir. Depois de ter decidido, feche os olhos e afaste completamente a sua atenção para longe de tudo que prejudicaria a realização da coisa desejada. Em seguida, assuma uma atitude mental receptiva e se permita imaginar como você se sentiria se você estivesse realizado este desejo exatamente agora. Comece a ouvir como se o tempo falasse contigo, dizendo que você é agora aquilo que você deseja ser. Este estado receptivo é o estado de consciência que você deve assumir antes que uma impressão possa ser feita. À medida que este estado de espírito calmo e passivo for atingido, comece a se impressionar quanto ao fato que você é aquilo o que você deseja ser. Reivindique e sinta que agora você está expressando e possuindo aquilo o que você decidiu ser e possuir. Continue com esta atitude até que a impressão seja feita. Conforme você contemplar ser e possuir aquilo que você decidiu ser e possuir, você vai notar que ao respirar e encher os pulmões de ar, uma alegre emoção percorrerá através de todo o seu ser. Esta emoção aumenta a sua intensidade à medida que você sentir mais e mais a alegria de ser aquilo o que você está declarando que você é e possui. Então, em uma última inalação profunda, todo o seu ser vai explodir com a alegria da realização. E você vai saber através deste seu sentimento que você está impregnado por Deus, o Pai. Assim que a impressão for feita, abra os olhos e volte ao mundo que alguns instantes você teve que abandonar.
com esta atitude receptiva que você gerou, enquanto você experimentava ser o que você deseja ser. Você, na verdade, estava realizando o ato espiritual da criação. Então, quando você retorna desta meditação silenciosa, você está impregnado, fecundado, gerando um filho ou impressão, uma criança que foi concebida imaculadamente, sem a ajuda do homem. A dúvida é a única força capaz de destruir esta semente ou impressão. Para evitar um aborto espontâneo de uma criança tão maravilhosa, ande em sigilo pelo intervalo de tempo necessário para transformar a sua pressão em uma expressão. Não conte a ninguém sobre este nascimento espiritual. Guarde seu segredo dentro de você, com alegria, confiante e feliz de que um dia você carregará o filho desta relação com o Pai. Ao expressar e possuir a natureza da sua impressão, então você conhecerá o mistério sobre o qual Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você saberá que esta pluralidade de deuses, neste caso, se trata dos 3 aspectos da sua própria consciência e que você é a Trindade, reunida em um conclave espiritual para que se forme um mundo à imagem e semelhança daquilo que você é consciente de ser. Narração: Cidinho de Assis. Curtam, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. A sua consciência.